Minha gente, nós começamos essa viagem em Istambul, comigo falando sobre a diferença entre evangelho e cristianismo. E aqui em Belém, eu tinha dito a vocês que era um dos lugares em que essa diferenciação iria ficar bem explícita para vocês. Um dos lugares onde isso fica assim, chocantemente gritante, opressivamente expressivo, é no Santo Sepulcro, que é, lá em Jerusalém, um lugar que tem 98% de chance de ser arqueologicamente o lugar da crucificação de Jesus, e que se transformou à semelhança daquela serpente que Moisés erigiu no deserto, que era uma imagem que o próprio Jesus usou em João, no capítulo 3, dizendo de si mesmo e do que ele faria na cruz, tomando aquela imagem como empréstimo. Ele disse: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado da terra, para absorver o veneno do pecado da humanidade. Ora, aconteceu isso e provavelmente, do ponto de vista histórico, arqueológico, o lugar tenha sido o Santo Sepulcro. Mas a semelhança daquela serpente lá do deserto, que se transformou algum tempo depois numa outra coisa, vocês lembram? Ela foi erigida e todo aquele que olhava para ela e cria no que Moisés propusera, era salvo do veneno das mordeduras das serpentes. Ela era uma simbolização de toda aquela calamidade que tinha vindo sobre o povo. Mas algum tempo depois, o povo que tinha sido curado por aquela expressão de fé, por aquela simbolização, na realidade eles não foram curados pela serpente, eles foram curados pela fé no fato de que o mal que os acometera estava sendo de algum modo transferido, projetado para aquele objeto simbólico. Não era o veneno que estava indo para lá, era tudo na mente deles, um processo de fé que os curou. Mas algum tempo depois eles resolveram adorar a serpente e começaram a fazer cultos ao objeto. Aquilo que tinha tido seu momento santo, agora tinha virado em alguma coisa sagrada. Tinha se transformado numa relíquia, num fetiche, num objeto de adoração. E Moisés pegou a serpente e a esfarofou toda, a esfarinhou toda, a arrebentou toda, acabou com ela, porque ela tinha se transformado, na linguagem do Velho Testamento, em laço e armadilha para o povo de Israel. Do mesmo modo, assim como Jesus, historicamente falando, morreu na cruz, no lugar aonde hoje está erguida a Basílica do Santo Sepulcro, quando aquele lugar se transformou num lugar sagrado, e ele só foi transformado num lugar sagrado no quarto século, porque os cristãos originais tinham aprendido a lição de que não era nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em lugar nenhum onde se devia adorar, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Durante aqueles primeiros 300 anos da fé, nenhum dos discípulos de Jesus fez marcação sacra de nenhum lugar. Os apóstolos não transformaram o cenáculo do Pentecoste num lugar sagrado. O lugar da última ceia não foi adquirido por eles para ser um lugar venerado. A Belém, a gruta que era perfeitamente identificável naqueles dias, porque Maria vivia, ela poderia ter perfeitamente trazido os apóstolos aqui e dito: este é o lugar, venerem-no, adorem-no. Mas nada disso foi feito.
como o Monte Calvário, que hoje está sepultado sobre aquela basílica, e mais os destroços que já tinham levantado o nível do lugar imensamente. Depois veio Helena, mãe de Constantino, com a missão de sacralizar todos os lugares onde Jesus ou alguma coisa relacionada a ele tinha acontecido, e erigiu aquela basílica. E se tornou um lugar opressivo. Você entra lá e não há ninguém em sã consciência, a menos que seja enfermo religiosamente, a menos que sofra de uma tara mórbida religiosa, que chegue ali e se sinta inspirado. Qualquer ser humano psicologicamente normal, espiritualmente são, chega naquele lugar, sente o peso. Eu já vi muitos católicos, por exemplo, que teriam uma tendência muito maior de sacralizarem o lugar, entrarem ali no Santo Sepulcro e dizer: meu Deus, vamos sair logo daqui, porque esse negócio está me sufocando. E o que é que sufoca ali? Alguém diria, no meio protestante se diria a idolatria. São os ídolos. Não, é o espírito humano reinante ali dentro. Aquele espírito de disputa religiosa. São 3 status religiosos ali dentro em briga, em confusão. Cada um tem seu turno de gestão de cada coisa. Se vocês vissem o que eu já vi acontecer ali, eu já vi alguns sacerdotes pegarem aquele bastão e darem um no outro, saírem no tapa, expulsarem pessoas do cacete ali de dentro. Aquele é um espírito horroroso presente. Do mesmo modo, eu fiz questão que a gente viesse a Belém por 2 razões. Uma é para a gente ter essa experiência da sensação religiosa, opressiva, das disputas pela custódia da Terra Santa, dos lugares sagrados, aqui na Basílica da Natividade. Tem muita história sobre essa basílica. Todas essas histórias são histórias de disputas, de tomadas de poder, de Helena para cá, aonde isso foi sacralizado. Antes disso, o que se tinha era apenas um ambiente natural, com coisa alguma erigida, e ela veio e disse: onde é que foram os lugares? E aqui em Belém disseram: olha, as tradições orais, o que a gente ouve aqui é que esse foi o lugar, e ela erigiu a basílica. Depois isso foi derrubado, foi refeito, foi reconstruído, foi refeito. Tem uma sucessão de disputas pelo lugar sagrado. E aí a disputa pelo sagrado vai diabolizando as coisas. Tudo que o homem sacraliza e diz: isto aqui é santo, porque aqui aconteceu alguma coisa, invariavelmente se transforma na serpente de Moisés do deserto. Vai se tornar em laço e em destruição. Nesse caso específico, vocês vão entrar e vocês vão ver as disputas de status. Vocês vão ficar sendo chamados para dentro da mesma gruta, do mesmo acesso, por portas diferentes. Uma porta armênia, uma porta católica, uma porta ortodoxa. E tem dias que eles estão tão vociferantes que eles ficam dizendo: entra por aqui, dá tudo no mesmo lugar, mas a briga está instalada lá dentro. Então, para mim, é uma pedagogia espiritual. Vocês vão ter, durante as entradas, os guias vão falar certamente sobre os acontecimentos, as destruições, os reerguimentos. Vocês vão ver lá etapas diferentes da história, vão ver piso bizantino, vão ver edificações de natureza posterior, de culturas posteriores, e vão ver pedras originais das primeiras edificações. Tem várias camadas arqueológicas se sobrepondo ali, tudo disputando o lugar sagrado, porque a vocação intrínseca, irremediável da religião é para transformar chão em lugar de adoração.
É para transformar pedra em lugar de culto. É para transformar geografia em lugar sobreexcelente sobre os demais lugares do planeta. É assim que se cria o espírito religioso. No nosso caso, por exemplo, no Brasil, nós temos fartura de todos os tipos de expressão. Desde a Basílica de Aparecida, que é um lugar sobreexcelente, desde o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, e a quantidade enorme de lugares sagrados dos católicos, como a gente tem também dos protestantes. Os protestantes têm os seus lugares de adoração. A mente protestante sempre pensa, ou evangélica, que oração em casa tem menos força do que oração no templo. Sempre pensa que a oração do indivíduo sozinho tem menos impacto diante de Deus do que a oração de um pastor. E se o pastor for uma celebridade, a oração então é muito mais poderosa. E se oferece ao indivíduo alguma pedra de toque, uma água fluidificada, uma rosa ungida, ou mesmo o pão da ceia, que, conquanto os protestantes não creiam na transubstanciação, mas o paganismo mental protestante ou evangélico olha para o pãozinho na mesma perspectiva da hóstia católica. E se eu comer isso e eu não estiver muito bem, houve um tempo que eu me lembro, assim que eu me converti, você era aconselhado, se fosse casado, a não ter relações sexuais com a sua mulher no dia da ceia. Nem com a sua esposa. Alguns aqui ainda experimentaram esse tempo, que era um negócio assim meio grilado. Se a mulher tivesse a filha, não, meu amor, vamos esperar a ceia passar, depois do culto, quem sabe, mas melhor ainda na segunda. Porque a transubstanciação psicológica, o processo de transferência, tinha acontecido. E hoje a gente assiste no Brasil a uma grande expressão da serpente de Moisés se transformando em objeto de maldição. É templo maior para cá, são fetiches para acolá, são correntes e correntes, são novenas e novenas. Tudo isso é a sacralização, é fazer de algo uma relíquia, um relicário, seja ele tátil, palpável, seja ele apenas psicológico. Seja ele de que natureza seja, tudo se opera na perspectiva da projeção da mente. E o mesmo espírito se instalando gera as disputas, porque todo mundo quer ser dono da água mais ungida, todo mundo quer ser dono e quer ser o proprietário da unção do Espírito Santo que expulsa mais demônios fajutos. Todo mundo quer construir um ministério maior para a glória de Deus. Tudo isso difusamente espalhado na nossa cultura. Aqui, ilustradamente, expresso num ambiente geográfico onde as disputas de status são visíveis, são explícitas, são perceptíveis. Aonde quer que tenhamos passado, de um modo ou de outro eu a ressaltei. Aqui eu estou pretendendo fechá-la na mente dos irmãos numa pedagogia linear, de entendimento. Uma vez que isso seja dito, eu não quero nem aqui orar e nem gastar mais tempo. De fato, nós vamos ter um tempo muito mais afável num lugar que não tem nenhuma edificação dessa natureza, que é no campo dos pastores, aonde a recuperação da cenografia, de uma topografia mais humana, mais natural, mais um pouquinho mais parecida com os tempos antigos, ainda está presente para engravidar a nossa mente com as memórias do passado.